Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos! Começa agora mais um ArrudaCast para você, só para você que quer crescer na carreira, que quer fazer os seus negócios crescerem, que quer prosperar, aumentar a sua renda e aumentar a renda das pessoas à sua volta. Porque não basta só eu crescer, é importante que quem está à minha volta cresça também. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio, mostra Vini, mostra quem está aqui. Esses dois generais aqui, não são militares não, senhoras e senhores. Tô falando de Ricardo Gatti e de Renan Bueno, eles que são especialistas em fazer o seu negócio crescer. E o nosso tema de hoje é como organizar o seu negócio para que ele cresça. Então, se você conhece alguém que tá percebendo que o negócio dele tá desorganizado, isso é uma boa notícia. Se tá desorganizado é porque já tá crescendo, mas não dá para manter assim por muito tempo. Você vai precisar encaminhar esse podcast para essa pessoa. Ou se você é essa pessoa, você tem que assistir até o final, porque já tô sentindo o cheiro. Esse podcast é daqueles que são mentorias, ou é uma mentoria. Olá, Ricardo! Tudo bom? Como você tá? E aí, Renan? Beleza? Fazia tempo que você não vinha aqui, né? Fazia tempo. Pois é. Bastante tempo. No ArrudaCast é a primeira vez, mas você já esteve nesse estúdio. Já esteve. Com o nosso amigo João. Isso, gravando com o João, né? Profissão empreendedor. É isso aí. E hoje, primeira vez, estreia do Ricardo no podcast. Sejam bem-vindos. E já para falar sejam bem-vindos, eu queria que vocês se apresentassem e falassem como que funciona o negócio de vocês. Vocês não são da mesma empresa, cada um toca um negócio diferente. Isso mesmo. Obrigado pelo prazer. É um prazer estar aqui e ajudar a colaborar com essa ação. Eu tenho uma empresa de BPO financeira chamada WeSetWork. A gente apoia os administradores, os empresários, os gestores, os empreendedores a tocarem seus negócios de forma gente grande, de forma correta, organizada. Porque para crescer, você precisa ter tudo organizado. Essa é a minha parte. E a gente trabalha em parceria, inclusive em alguns clientes, em algumas situações, em alguns processos. A gente se complementa em algumas coisas, né, Renan? Sim, dentro da área da gestão, o financeiro, acho que não sei se eu preciso falar da importância do financeiro, né? Uhum. E é isso que o Ricardo faz. Então, sou Renan Bueno, primeiro queria dizer que é um prazer estar participando, recebi o convite com muita alegria, ainda mais com esse cara aqui que eu admiro. E o que eu faço? Eu tenho uma empresa de consultoria e eu presto consultoria para empresas e ajudo essas empresas a crescerem de forma mais organizada, estabelecendo estratégias, metas, processos, organizando, e os ganhos são: o dono geralmente ele consegue ter uma rotina mais planejada, consegue ter mais tempo para a família, consegue pensar no crescimento da empresa. Os clientes também são beneficiados porque a empresa começa a ter um serviço ou um produto que tem um padrão de qualidade a ser entregue. Né? Os funcionários são beneficiados porque essa empresa começa a crescer, a gerar mais vagas de emprego, a ter dentro da empresa aquele crescimento vertical, né? Gerências, diretoria, etc. Então, a grosso modo, é isso que eu faço. Legal, a gente vai entender melhor os detalhes. Mas olha só, eu quero chamar a tua atenção para duas situações. Vai ter gente aqui que vai estar assistindo esse podcast e eu vou falar na frente deles. Talvez você não seja ainda o cliente ideal deles. Talvez não seja a hora de você assistir esse podcast e falar assim: eu preciso contratar o Ricardo, eu preciso contratar o Renan. Talvez não. Sabe por quê? Porque tem muita gente adiando abrir uma empresa, começar um negócio, porque fala assim, tem uma vozinha lá dentro que fala assim: não tô pronto o suficiente. Minha ideia não tá organizada o suficiente. Não tá bom o bastante. Não está, talvez você não use essa palavra, não está perfeito o suficiente. E aí você nunca começa, vai sempre adiando. Mas talvez você seja uma pessoa que já começou. Rafael, nunca pensei isso. Eu fui começando, eu sou daquela frase que você põe o carro na estrada e depois você troca o pneu com ele andando ainda. Talvez você seja esse perfil, mas aí sua empresa começou a crescer. E aí as coisas começaram a ficar, o volume começou a ficar grande para você administrar tudo sozinho. Em algum determinado momento você precisou administrar sozinho. Mas chegou um ponto que você, talvez esse ponto seja agora, você não esteja conseguindo mais tocar tudo sozinho. Ei, parabéns, isso é um sinal de que você está crescendo, mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você continuar tocando o negócio desse jeito, ele tem uma possibilidade de não seguir adiante, de quebrar inclusive. E aí que entram
esses 2 especialistas para te ajudar. Então fica com a gente até o final para você entender. Ricardo, basicamente, o que é esse negócio de BPO? Tem muita sigla bonitinha, né, que a gente vê hoje no mundo dos negócios, mas basicamente, o que é o trabalho de um BPO? É a terceirização financeira. É aquele mesmo. O BPO, ele é um termo em inglês que diz que é a terceirização de processos gerenciais administrativos de uma empresa. Então você pode ter isso no financeiro, você pode ter isso na contabilidade. Todo contador externo, todo escritório de contabilidade é uma terceirização de contabilidade. Se você contrata uma empresa terceira para limpar o seu escritório, é uma terceirização de limpeza. Então tudo aquilo que você contrata a empresa externa para prestar aquele serviço. E é o que a gente faz. Tá? Então, pegando o gancho do que você falou de que crescer pode ser que quebre, então, lá a gente fala isso com muita naturalidade, com muita frieza, porque quebra, literalmente quebra. Quando que uma empresa quebra? Quando ela cresce. Se ela não está pensada, estruturada, se você não levanta a mão, se você não pede ajuda, se você não traz para perto pessoas que te auxiliem nesse processo, que te deem clareza, você vai quebrar. E como que é na prática, assim? A pessoa manda todas as contas dela para você, para sua empresa, e vocês vão abrir o caixa dela e administrar exatamente isso? Exatamente. Existem processos, ferramentas, tecnologias para que facilitem e deem influência nesse processo de chegar aos documentos nesse GED, nessa gestão eletrônica de documentos. Está facilitando o processo. Mas sim, basicamente você vai me formalizar tudo aquilo que tem para pagar e receber, e nós vamos fazer todo o processo de enviar, pagar, boletagem, conciliação bancária, análise de fluxo de caixa, análise demonstrativo de resultado, gerencial, do exercício, e uma série de insights que isso te traz possibilidade, né? Então é a operação, de fato, a gente executa todas as tarefas de um financeiro. E trazer isso organizado para o empreendedor. Quanto vale você? Eu faço essa pergunta com frequência, eu adoro. Quanto vale você tá com o teu contas a pagar na mão na semana anterior, sabendo exatamente se você tem ou não dinheiro para pagar e que dia que vai faltar e o que você pode tomar de ação para resolver aquele problema? Quanto vale isso? Pois é, gente, ó, empreendedor, você que tem mais ou menos o meu perfil. Eu sou focado em pessoas e em resultados. Eu não gosto muito desse negócio aí de processo. O trabalho chato, esse que o Ricardo faz. Mas é natural dele, é natural da empresa dele. Eles têm prazer em ver uma conta zerar. Quando eu digo conta zerar, os números baterem ali. E eles entregam isso tudo organizado. Quanto vale mesmo? E aí, eu como empreendedor, onde eu vejo o ganho disso? Eu como empreendedor, se tem alguém fazendo essa parte de processo, essa parte burocrática que para mim não é natural, sobra muito mais tempo para eu empreender. Empreender ainda mais, né? Sobra mais tempo para eu fazer o meu negócio crescer em outras áreas, atender mais clientes, e sobra o tempo que o Renan falou para eu ter mais qualidade de vida, não ficar fechando a empresa à tarde, não ficar trabalhando fim de semana, viajar, deixar a empresa funcionando. Já vou para você, Renan, mas eu quero só perguntar aqui pro Gatti. Tem um monte de gato que senta nessa mesa aqui. Viu? Ô, Ricardo, fala pra mim assim, já teve algum cliente que você pegou assim, você falou, esse cara tá à beira de quebrar, e aí vocês conseguiram reverter? Você consegue trazer um case aí pra gente sem falar o nome do cara? Sem expor. Existem alguns, na verdade, Rafa. Tem cliente que entra sem pagar a folha no 5º dia. No 2º mês de operação ele tá pagando. Ontem, 5h30 da tarde, nós fechamos um cliente que está completamente com caixa deslocado. Nós ficamos 30 dias conversando, entendendo os números dele. É uma escola em São Paulo. A gente ficou 30 dias entendendo os números dessa pessoa para falar assim, podemos fazer, dá para fazer, é desse jeito que vai funcionar. Fechamos o contrato ontem. E inúmeras outras situações acontecem. Isso é com frequência. É com frequência. Então, eu tenho bastante tranquilidade e prazer de entrar nos negócios e falar assim, fique em paz. Vai dar certo, vai funcionar. Mas na prática, o que você fala pro cara? Você está gastando muito com energia elétrica? Você está contratando errado? Que tipo de feedback você dá pro cara falar, como eu não vi isso antes? Clareza, você precisa entender quanto você ganha. Primeiro, eu falo que você vai aumentar o faturamento entrando pra gente. Por quê? Porque tem um monte de gente que não está recebendo aquilo que vende. O básico. É o básico.
Tem. Um monte de gente que não recebe o que vende, nem sabe que tem para receber. Já começa por aí. O segundo ponto, você tem Ou seja, ele já fez marketing, ele já fez o produto ou serviço, ele já entregou, é só entrar o dinheiro. o CAC dele, que é o custo de aquisição de cliente, já está lá no teto, ele já gastou, ele já comprou o cliente dele, Pagou. já pagou pelo cliente dele, só esqueceu de cobrar. Isso acontece com a frequência que você não imagina. Praticamente em todas as empresas. Praticamente em todas as empresas isso fica, dinheiro na mesa. Esse é um primeiro aspecto. Segundo, quando você popula dados, quando você tem um período de entendimento, de clareza daquilo que está acontecendo, você começa a ver apontamentos. Por exemplo, esse mês o pagamento a fornecedor caiu lá embaixo, foi pequeno, foi baixo. Vitória. Calma, não é vitória. Se isso aconteceu e a tua venda continua igual, pode esperar, vai dar pau ali, vai dar problema, vai ter ruptura de venda ali na frente, tem que ser linear, tem que ter clareza, tem que ter coerência os números. Desse jeito, a gente consegue mostrar para o cliente atuar de forma firme, incisiva, falar assim, não pode fazer. Ele não faz e a conta começa a fechar. Eu devo para o banco. Ok, vamos organizar. Como que paga? Não adianta você ficar pagando juros. Se você pagar juros, você aumenta a tua bola de neve. Essa é uma das ações que a gente faz. Eu falei pra você, ia ser mentoria o podcast de hoje. Então faz o seguinte, já vai seguindo o Ricardo Gatti no Instagram pra você ver o trabalho dele. Vai seguindo também o Renan Bueno, que vai vir aqui muito mais insight nesse podcast de hoje. E olha só, já tem um insight poderoso aqui. Existem 2 níveis pra gente alcançar a clareza. O primeiro nível é você com você mesmo. Quando você coloca as suas ideias, seus pensamentos, suas estratégias, seus números no papel, o que você está fazendo? O exercício de comunicação. Como assim, Rafael? O exercício de comunicação de você com você mesmo. O grande ponto é que você está dissociando. O que é isso? Você está tirando lá do seu cérebro, muitas vezes tudo desorganizado, todas essas informações desorganizadas, você põe no papel e aí você tem essa clareza, você consegue organizar. Quando você organiza, isso fica claro, e aí você traz de volta para sua mente e parte para ação. Mas agora existe um segundo nível, e é esse segundo nível que a gente acabou de aprender aqui. Quando o seu negócio está grande, seu negócio está crescendo, você não dá conta mais de fazer tudo isso sozinho. Tudo não. Alguma coisa sim, mas tudo não. E aí que você precisa terceirizar parte desse seu serviço. E o que a gente vai entender hoje aqui, depois eu vou fazer essa pergunta para eles já vão pensando na resposta. Mas quanto custa para eu ter os serviços que eles prestam dentro do meu negócio e quanto custa para eu terceirizar esse mesmo serviço e eles colocando a dispor a equipe deles, olha só. E aí o que eles fazem de forma profissional? Eles estão também dissociando essas informações que estão bagunçadas na nossa cabeça e trazendo de volta aqui em forma de relatórios, de números, de dados. Então isso traz uma clareza. Então 2 níveis. Quando você está começando, você faz isso sozinho. Mas depois que você subiu para a próxima etapa do seu negócio, você precisa contar com profissionais que trazem essas informações também de maneira profissional para você. Bum! Você está se comunicando com o seu negócio agora, com os seus números, com os seus dados. E aí tudo fica muito mais claro para você tomar suas decisões. Renan, faz sentido ou tô maluco? Faz muito sentido. Você estava falando, eu estava pensando aqui. Já experimentou viajar de carro? Vai daqui a São Paulo sem velocímetro? Não, nunca. O que acontece? Eu acho que assim, não é só isso o teu trabalho, né, Ricardo? Mas, no final das contas, você executa os processos, poupa tempo do empresário e da empresa e entrega informações confiáveis. Isso. Né? Ele vai ter um painel de controle de como estão as coisas. Então é a mesma coisa, a gente viajar no escuro. Não é legal. Isso que nós estamos falando de um indicador, né? Que é a velocidade. Né? E a empresa tem muitos outros. E hoje a gente com o GPS na mão, você calcula a distância, aí você tem também a informação do combustível. Se tem buraco, se não tem, enfim. Exatamente. Né? E para o empresário, é difícil hoje no cenário de pequena empresa, chegando à média empresa, conseguir ter na folha de pagamento dele um profissional especialista nessa área, que vai trazer o mesmo resultado de um BPO financeiro. Então é aí que entra a vantagem da terceirização. Né? Você é especialista nisso. O teu cliente vai ser especialista em produzir, entregar o serviço, vender, né? Fazer aquilo que é o core business, né? O coração do negócio. Uhum. Então eu vejo que é aí que vem a grande vantagem. Legal. E onde que entra a veia de consultoria? Onde que entra o Renan
nessa empresa bagunçada, nesse negócio bagunçado? Entra na gestão como um todo. Tá? Então, como que a gente trabalha? Primeiramente, uma empresa que não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Né? Aquela famosa frase. A gente precisa ter nortes claros. Eu vejo muita equipe que está se esforçando, dando sangue, mas para o lado errado. A empresa precisa ir para um lado, a equipe está indo para outro. Então, o primeiro passo é mexer na estratégia da empresa. Então, a gente tem que definir objetivos, cenários futuros, números que signifiquem que essa empresa está se aproximando desse objetivo. Né? Então, esse é o primeiro passo. Estabelecer um norte. Depois, rotina de dono. A maioria dos clientes, quando inicia uma consultoria, falam para mim, Renan, eu chego na minha empresa, eu sou engolido. Vem fulano, vem ciclano, vem querer saber de mim, tomar decisão e tal. Calma, tem que ter uma rotina gerencial. O que esse empresário, esse gestor, ele vai fazer diariamente? O que ele vai fazer semanalmente? Quais são as rotinas mensais? Você fala o que ele tem que fazer. A gente monta junto, porque cada negócio tem sua particularidade. Né? Então a gente entende qual é o modelo de negócio e monta essa rotina. Você acha que tem muito empreendedor orgulhoso que fala assim, quem que é esse Renan para vir falar o que eu tenho que fazer? Tô tocando esse negócio faz 10 anos, tá dando certo? Tem, mas é fase, sabe? Quando ele está na fase da improvisação, que é aquela fase ainda do empreendedor, aquele cara que descobriu um modelo de negócio, é mais suor do que organização, e é normal ter essa fase, Rafa. Nessa fase de improvisação, ele quer matar tudo no peito. Né? E vai dando resultado, ele vai ganhando dinheiro, o caixa vai crescendo, e, cara, o ego também, né? Mas é a hora que ele começa a ver que a empresa dele tem mais áreas a serem cuidadas, aí ele também... Aí define o crescimento. Acho que é um pouco do mindset. Aí define se ele vai contratar, se ele vai pedir ajuda, se ele vai aceitar ajuda. Tem muito disso. Você orienta ele, por exemplo, chegou um ponto, tá faltando gente aqui, tá faltando esse profissional específico. Aí você orienta qual tipo de profissional? Sim. Consegue dar um exemplo assim, de uma empresa recente, assim, você orientou e já trouxe um resultado para o cara que ele não estava enxergando? Tá. A gente tem um cliente que é uma transportadora e a gente... Em várias conversas, é uma decisão tomada em conjunto, sabe? A gente vai estudando, vai se aprofundando na empresa, vai testando, e a gente chegou à conclusão que precisava de uma função de gestor específico, para gerir frotas, cuidar de custo, etc. Né? E foi quando a gente começou a buscar, colocou e tem dado certo. Né? Então esse é um exemplo prático de como isso aconteceu. Agora o outro lado também, talvez vai ter gente que vai falar assim, não, isso eu não posso fazer porque eu tô devendo um favor, daí tem a prima da vizinha, da colega, da amiga, da família. Você orienta também se tem gente sobrando na empresa? Como que é isso? Agora eu vou falar um dos mandamentos. Jamais contrate alguém que você não possa demitir. Opa, essa é pesada, né? Hein? Essa é pesada. Né? Importantíssima. Então, quando vai contratar, já tem que pensar em caso de demissão, como seria? Você tem que pensar que você não vai ficar mal com a pessoa, que isso não vai te trazer algum problema. E quando tem família ou amizade envolvida, tem um emocional. E muitas vezes isso pesa na hora de demitir. Então, eu não aconselho. No meu livro, e também nos meus treinamentos, eu trago um princípio aí da comunicação, que é comunique as regras. Qual que é o princípio? Qual que é a importância desse princípio quando você está trazendo alguém para o time, quando você está mudando as estratégias? Pelo que eu entendo, você aplica um pouco disso. Sim, eu falo assim que, por exemplo, no esporte, vamos pegar o exemplo do esporte. O juiz do futebol, ele dá falta porque ele não gosta do jogador? Essa foi boa. Né? Ele dá falta porque descumpriu uma regra. Se eu botar a mão na bola, ele vai julgar para mim? Não, acho que não foi a intenção do Renan. Ele descumpriu uma regra do jogo. Então, se a pessoa sabe as regras que são jogadas naquela empresa, aí entra a cultura traduzida em um código de conduta, regras claras, pode fazer isso, não pode, comportamento que a gente incentiva, comportamentos que a gente não incentiva. Isso tem que ficar muito claro para que esse colaborador ele entre já sabendo, cara, aqui o caminho é esse. Aí a chance dele descumprir uma regra é menor, porque aí ele vai descumprir com consciência. Perfeito. Né? Então é importantíssimo comunicar as regras já logo no começo. E se você faz isso, pegando o gancho, né? Se você ensina alguém a ensinar, eu acabei de ler isso num livro chamado Sem Esforço. Se você ensina alguém a ensinar, a tua empresa inteira, de 1 a 10 a 1000 funcionários, colaboradores, vão absorver essa cultura e espalhar isso, e a coisa flui de maneira funcional, inteligente, boa,
com aquilo que estava na cabeça, auxiliado por um apoio de consultoria e de processos para expandir para o resto da empresa. Quanto vale isso, né? Ou quanto vale, na verdade, não ter isso? Qual o custo de não ter um processo funcionando, uma cultura não estabelecida? É isso aí. Vou pegar o gancho do Ricardo aqui para trazer um insight para você que está percebendo que o seu negócio está crescendo ou que ele pode crescer mais. Eu sempre digo nos meus treinamentos, treine os treinadores. Como assim, Rafael? Eu não tenho treinador no meu time, eu tenho vendedor, eu tenho atendente, mas eu não tenho treinador. Olha só, o princípio da venda é você dizer para o seu cliente aquilo que ele não sabe a respeito do seu produto ou do seu serviço. Esses dois profissionais hoje aqui, eles estão ensinando você sobre a importância do serviço deles. Logo, se a gente está ensinando algo, se eu como empresa ensino para o meu cliente, eu estou treinando o meu cliente para que ele entenda que é necessário o meu produto ou o meu serviço. Talvez você utilize a palavra vendedor, talvez você utilize a palavra atendente, mas na verdade você é um treinador. E quando o nosso negócio está crescendo, a gente passa não só a treinar os nossos clientes, mas a gente treina primeiro quem está dentro, a gente treina o nosso time, para o nosso time treinar os clientes. E aqui vai um grande segredo para você fazer o seu negócio escalar. Quanto mais treinadores você treinar, mais clientes os seus treinadores vão treinar. E esses clientes que vão aprender que o seu produto ou seu serviço é bom, o que vai acontecer? Escala no seu negócio. Mais clientes vão passar a comprar. Então aqui está uma grande chave. O dono que cresce, mas ele quer estar o tempo todo falando com o cliente final. Isso é importante para ele sentir, para ele entender como anda o mercado. É importante. Mas ele não deve ficar só no cliente final. O cliente final não deve ser só o foco dele. Ele passa a treinar a equipe. Ele tem que ter contato com o time dele, sentir o time dele tem que trazer as necessidades do mercado e cada vez mais ele fazer o time dele ficar bom. Eu conheço alguns empreendedores que o time deles são melhores que ele mesmo. Aprendeu tão bem e cada um trouxe o seu como diferente, trouxe as suas habilidades e o negócio se tornou ainda melhor. E aqui, para alcançar esse objetivo, cabe uma coisa que é muito importante. Com orgulho e com ego, senhor empreendedor, o senhor não vai conseguir. Então tem que entender que no seu time tem pessoas tão boas quanto você, ou até melhores que você. E se você tiver gente assim no seu time, parabéns, você é um excelente líder, você é um excelente empreendedor. Pessoal, tenho uma pergunta para vocês. E a pergunta é para os dois, tá? Cada um nas suas habilidades. Então vamos imaginar que eu sou um cliente. Eu faturo ali 100 mil por mês. E aí eu falo assim, ó, eu faturo 100 mil e eu tenho 100 mil de conta. Então tá dando 0 a 0. Significa que o meu negócio é saudável. Eu sei que vocês têm um pezinho atrás. Vocês não acreditam na primeira informação que vocês recebem. Só que assim, tá empatando todo mês e assim, eu tô cansado. Eu tô vendo que entra mês, sai mês, eu tô naquela correria, acordo cedo, durmo tarde, os contos estão se pagando. Eu sou muito grato. Aí sempre eu tô contando uma história. Eu tô feliz, mas e se eu falhar um mês? E se eu falhar o próximo? Eu tô vendo que eu sou um pagador de boleto profissional. Dentro desse cenário, que aparentemente, empatado, a empresa não tá perdendo, mas ela também não tá ganhando. Vocês conseguem mostrar uma outra perspectiva para esse cliente? É até fácil, na verdade, né? É o dia a dia nosso. Muita gente controla se a empresa dá dinheiro ou não olhando o saldo da conta, né? Esse mês tem 10, mês que vem tem 20. Opa, minha empresa deu lucro. Ou tem 5, deu prejuízo, diminuiu. Não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Dinheiro no banco não tem nada a ver com o resultado da operação. Não tem nada a ver com o seu negócio. São duas coisas diferentes, né, Ricardo? E assim, o que quebra a empresa é o caixa. É falta de dinheiro no banco. Mas ter dinheiro do banco não quer dizer que está tendo lucro. Isso. Né? Então são duas coisas. Explica melhor, porque hoje é aula, gente. Eu preciso anotar. O que acontece? Imagina esse cara faturando 100, gastando 100. Tá? O caixa dele termina zerado todo final de mês? Se termina zerado, algum tempo ele já não está somando lucro nesse caixa, certo, Ricardo? Certo. Agora vamos imaginar o seguinte, outro cenário. Esse cara está numa fase, faturando 100, pagando 100. Mas ele está com o caixa também para 6 meses, um caixa de 600 mil. Vamos imaginar assim. Então ele já teve essa reserva.
Então são duas análises. Primeiro, o seu caixa, a saúde do seu caixa, me corrija se eu estiver errado, você é especialista da área. E segundo, análise por competência. Isso. Resultado daquela operação. Aí você vai ver quanto que está tendo de lucro na tua operação, certo? E se teu caixa está saudável. Exatamente. Certo, é aquela velha máxima, né? É até um ditado, praticamente, né? Você ter a conta no azul não é sinônimo de resultado. Você ter a conta no vermelho, no saldo negativo, não é sinônimo de prejuízo. Muito pelo contrário, são rupturas de caixa que acontecem por uma má gestão, uma má informação, uma má clareza do que tá, a não clareza, né, do que está acontecendo. E é com isso que você toma diversas decisões, entendeu? Qual que é o teu capital de giro necessário para rodar? Sabe o que é capital de giro? Então, se você é varejista, não, assim, essa é uma informação importantíssima para todos os negócios, mas para o varejo, se você não tem isso claro, você quebra quando cresce. É isso. Um dos motivos que quebra. Então, você precisa de apoio, você precisa de auxílio. Por que quebra quando quer? Porque você precisa de capital de giro. Você tem uma conta rápida, bem simples para todo mundo entender. Se eu pago hoje o meu fornecedor de um produto que eu vou receber a venda dele daqui 60 dias... Quem vai bancar esses 60 dias? Você, empreendedor, empresário. Paguei hoje esse copo de água aqui, ó. Eu vou vender no cartão de crédito, vou deixar 30 dias no estoque. Tá lá, parado, esperando alguém vir comprar. Mais 30 dias porque eu vendi no cartão de crédito e não antecipei. Se eu antecipei também tem um custo. Então tá, quem vai bancar? É dinheiro, tem que pôr. E aí a empresa está no vermelho. Aí ele acha que a empresa quebrou? O banco está no negativo. Aí você precisa olhar o resultado da operação, que é o que o Renan estava falando. Que é por competência. O que você vendeu hoje, o teu CMV, que é o custo da mercadoria vendida, a tua margem de contribuição para as despesas e o teu resultado da operação. Esta linha, que não é variação de caixa, tem um monte de coisa ainda para chegar na variação de caixa, está positivo ou está negativo? Se tiver positiva, vamos para frente. Se tiver negativo, nesse momento, para tudo. Para tudo. Não vende mais uma água. Vamos olhar por que está negativo. Corrija a rota. Agora vamos fazer. Muita gente leva decisão... Pode concluir, Renan, depois Não, isso parte de painel de controle, tomada de decisão financeira. Perfeito. Junto com isso pode vir estratégia de vendas, estratégia de melhoria de processo que vai culminar em redução de custos. Às vezes é possível fazer os mesmos 100 mil com 70%, 80% da folha de pagamento. E aí, entendeu? Tem uma economia. Então são dois pontos, ele né? tem uma economia. Que anda junto. Ele tem uma economia, ele vai reduzir custos. E não é às vezes, é sempre. É sempre. sempre. Você conversa, então, o mesmo número de clientes, ele faz sobrar 10%, 20%. Depende da composição da folha. Perfeito. Né? Os caras não querem se amarrar, vocês estão vendo aqui, ó. É. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas um trabalho de redução de desperdícios. Vamos imaginar, por exemplo, uma indústria. Fechar a torneirinha aberta. Um trabalho de redução de desperdícios em produção, tá? Ele dá de 10% até 20% de economia com a mesma entrega. Aí são vários desperdícios que existem, mas você usou o exemplo do varejo. O varejo, grande parte ali são vendedores, né? Pensando num ponto de venda já. Ali também é possível ter isso. Na indústria é mais visível. Né? Mas quando você melhora processos, a tendência é que você precise de menos pessoas. Ou sobre gente para você fazer coisas que você não faz. Esse é o ponto. Tem muita gente que fala assim, ó, eu vou cortar gastos para sobrar mais dinheiro para eu ir para a praia. Quando o negócio está num processo de ascensão. E aí o que ele pode fazer? Ele pode contratar mais gente, ele pode gerar mais receita, ele pode trazer mais produtos ou serviços para o negócio dele, ou seja, e é isso, e são esses os elementos para fazer o negócio crescer ainda mais, não é? E é detalhe. Às vezes é detalhe. Eu sou adepto dessa filosofia de você reestruturar e já não mandar embora. Reestruturar e fazer diferente, fazer a mais do que você está fazendo. Você já está acostumado com aquela folha de pagamento. Então eu vou colocar uma pessoa para me trazer mais faturamento. Perfeito. Como? Aí vem parte estratégica, onde que eu quero chegar. Se eu quero chegar muito longe em 2 anos, eu tenho que botar o pé no acelerador. Não, se eu sou mais conservador, estou tranquilo, as ações são menos aceleradas. E por que os caras não tomam essa decisão no dia a dia com facilidade? Dinheiro é emocional, Ricardo? Completo. Eles não tomam decisão porque não tem um painel de controle dizendo as informações para ele tomar a decisão. Eles tomam por feeling. Quantos negócios não são gerados e tocados há quantos anos por feeling? Não vamos
tirar o valor do feeling. Ele é muito importante, é o que faz o negócio. Mas se você tem esse feeling completamente abastecido de processo, gente, metodologia, um painel de controle dizendo exatamente para você, ficou vermelho, vai dar problema, o teu feeling vira exponencial de uma forma assim, inimaginável. É nível de consciência. Maravilha. Esse empresário ele vai atingindo um nível de consciência. Igual eu falei, a fase da improvisação. Quando ele tem um modelo de negócio, uma ideia, ele ainda está construindo esse modelo de negócio. Depois ele vai para a fase da empresarização. É nessa virada de chave que ele começa a contar com profissionais para ajudá-lo. Contratar pessoas talvez melhor que eles, pessoas já a nível sênior que vão vir e tocar uma área específica, vai compondo. Aí vem mais um desafio. Anos se passam, essa empresa também tem que evoluir. Passar da fase de empresarização e para uma fase de classe mundial. Que aí o que ela faz, o que aquela empresa faz se torna referência, assim como as melhores empresas do mundo. Deixa de ser a empresa que fica lá na esquina da Sergipe com a JK. Não é mais essa empresa. Já tem uma marca estabelecida. Então são fases, é nível de consciência, Rafa. Perfeito. Olha só, eu gosto de trazer um monte de desafio aqui. Tudo surpresa, viu, gente? Não fico combinando, vou fazer essa pergunta, vou fazer outra. E com certeza vocês já despertaram interesse em alguém aqui e falar, eu preciso desses caras da minha empresa. Mas eu quero fazer o contra-intuitivo aqui agora. Eu quero dizer para vocês estão falando agora com pessoas que não são seus clientes. E nesse momento eles não vão ser seus clientes. Mas eles têm a oportunidade de ter uma resposta como consultoria. Olha, gratuita aqui nesse podcast. Uma resposta gratuita aqui. Eu tô começando, vamos imaginar que eu tô começando, eu quero montar um pastel, ou um carrinho de cachorro quente, ou quero montar uma loja de camisetas para vender no shopping. Qual que é o primeiro passo? Eu queria uma resposta assim, tanto para o financeiro quanto para a parte de gestão, assim. Eu sou empreendedor e eu sofri a vida inteira, eu vendi um carrinho que eu tinha agora e eu vou decidir que eu não vou ser mais CLT, vou empreender. Qual que é o primeiro passo para não começar perfeito, mas que eu comece organizado? O Renan já está balançando a cabeça, já vou direto nele, tá? Renan, por onde eu começo? Primeiro, uma pessoa que está começando, vamos imaginar que ela não comprou uma franquia nem nada. Está começando do zero, teve uma ideia. Ela precisa validar o modelo de negócio. A forma, quem ela atende, como ela atende, processos, tudo mais. Então, nessa busca pela validação, ela tem que investir em venda e qualidade. O foco é o cliente. O foco é satisfazer aquela necessidade que ela enxergou no mercado. Esse é o primeiro ponto. Se essa pessoa conseguir ter um serviço ou produto que faça isso, ter estratégias, vou falar ter estratégias que não joguem contra. Ter uma estratégia que não chegue a jogar contra, mas Como que seja assim? boa. Por exemplo, não precisa ser a estratégia perfeita de venda. Não precisa ser o processo de venda perfeito nesse momento. Só não pode atrapalhar. Tem que Não ser pode um processo. tem que ser um processo, tem que ter uma organização mínima. Mas como que o cara atrapalharia? Talvez ele não tenha essa clareza. Tá. Ele atrapalharia o seguinte. A empresa tem no mínimo 5 áreas. Né? O operacional, comercial, marketing, financeiro e RH. Se ele se dedicar apenas a produzir, ele não vai dedicar um tempo necessário a vendas. Né? É nesse cenário. Esse é um cenário que eu acabei de falar. Nesse cenário, ele não está fazendo o mínimo nas vendas. O que é o mínimo nas vendas? Conhecer meu cliente, ter contato com o cliente, igual você falou. Em outra fase, não justifica o dono da empresa conversar informalmente com o cliente para ter dados. Ele precisa de outros dados. Mas nessa fase justifica. Então ele tem que ter a sensação, não, a real impressão do que o cliente está sentindo ao consumir o produto dele. Ele tem que ter essa conexão e é muito teste. Teste, muda, pivota, muda um pouquinho o produto ou serviço. Então isso é o mínimo que ele pode ter nesse começo. Então é uma estratégia que não atrapalhe. Quem é meu cliente? O que ele tem visto de ponto positivo no meu produto ou serviço? Como que eu consigo pessoas com um perfil parecido? O meu produto, ele resolve qual benefício? Qual que é o serviço que meu produto, mesmo sendo um produto físico, qual que é o serviço que meu produto presta para aquele cliente? Tá? Então,
nessa fase, com a conexão que ele tá, já que ele está começando, ele tem que mergulhar nisso. Então, qualidade, ele não pode só vender, a coisa linda e maravilhosa na hora de entregar não ter qualidade. Então, é qualidade, né? Entra na parte de produzir e venda. Ter estratégias que vão fazer com que ele alcance esse cliente com processos e não de uma maneira jogada sem nenhum tipo de planejamento. Ou seja, complementando o que ele está falando, para aquele cara que vai começar um negócio e nunca fez negócio na vida, ele só trabalhou para os outros, ou talvez nem trabalhou, a principal dica que eu posso falar, eu estava ontem, 10 horas da noite, dando mentoria para um casal de amigos que estão deixando o CLT para abrir um negócio. Eles vão abrir uma loja de roupa. Qualquer negócio vai dar certo. Deixa eu te perguntar, você já viu gente prosperando e quebrando em todos os tipos de negócio, certo? Qual a diferença de um para o outro? Quem vai para cima e faz, quem estuda. Então, esses termos podem parecer difíceis, DRE, gestão, processo, tudo isso pode parecer difícil, então, mas faz parte. Você tem que parar um pouquinho e ler. Você tem que parar um pouquinho e estudar. Buscar pessoas. Isso que nós estamos fazendo aqui agora é importante. Tem um monte de podcast, tem um monte de gente falando, entregando conteúdo de graça. Se você não fizer essa parte, você pode investir o dinheiro que for. Vai dar errado. Eu sei que você não usa mais planilha do Excel. Esses dias eu vi você falando sobre isso. Mas o primeiro passo é o cara começar com uma planilhinha do Excel? O primeiro passo, se o cara não tem familiaridade com o computador, é comprar um caderno na papelaria e escrever. O Excel é um facilitador. Entradas, saídas. Exatamente. Esse é o primeiro passo. passo. Mas tem gente que faz operação, toca um negócio sem isso? Tem. Em 2023? Tem. Existe cheque em 2023 ainda. Eu fiquei de cara, eu recebi um cliente falando, eu não tenho um cliente que paga com cheque. Acontece. Esse cara que paga com cheque, ele faz o controle aonde? No caderninho. Eu recebo documento, papel de pão, literalmente. Mas você sabe que eu tenho cheque ainda? Porque tem fornecedor que ele prefere receber no cheque? Esse teu fornecedor, como é que será que ele está controlando? Tá, entende? Tá um desafio mesmo. E aí eu preciso indicar o fornecedor para vocês. Exatamente. Boa. Exatamente. Desculpa te cortar, Rafa. Só ia falar o seguinte. E outro ponto que com a sua fala, tem que investir em si mesmo, Rafa. Né? Isso é importante. Na parte pessoal, porque empreender exige estômago. É pressão. Né? Muitas vezes você vê lá o tanto de compromisso que foi assumido naquele mês, só data de vencimento e nenhuma data de recebimento. Se não tiver preparo, estômago, preparo mental, é difícil tocar um negócio nessa fase. Legal. Né? Então tem o conhecimento técnico em gestão. Tem que ter. Vai desenvolvendo. E acima de tudo, o conhecimento pessoal, inteligência emocional. Isso é fundamental. E, gente, não foi combinado isso aqui, mas o que o Renan disse, eles são, os dois aqui, tanto o Renan quanto o Ricardo, eles são autoridade para falar, porque eles estão sentados aqui hoje, mas o que eles fazem muito é esse dever de casa, do autoconhecimento, do autocuidado, de investir em inteligência emocional, de investir em desenvolvimento pessoal para o profissional crescer. Porque eles entenderam que não adianta os negócios estarem bem se eu não estou bem comigo mesmo. Se eu entendo que eu não tenho capacidade, por exemplo, isso é um driver ruim. Tem muita gente que tem um driver de incapacidade. Eu não sou capaz. Para pensar. Aparece uma oportunidade incrível de negócio para você, mas você tem um driver, uma vozinha lá dentro de você que fala assim, acho que eu não vou dar conta. Isso não é para mim, não. E aí aquilo que tinha cara de uma excelente oportunidade que mudaria a sua vida, passa batido. Como já deve ter passado batido, outras oportunidades já passaram. E aí, por quê? Por conta desse driver de incapacidade. E onde você consegue mudar esse driver? Buscando treinamentos, buscando conhecimento, livros, cursos. Os dois aqui já passaram por várias mentorias comigo, M12, Método Coex. Então eles têm autoridade para falar isso. Legacy. Eles não falam Legacy. Eles não falam isso porque eles acham bonito, que viram no livro. Pode ser também, mas eles viram no livro, viram em algum lugar, mas aplicaram e por isso eles têm autoridade para falar isso. E gente, o que eles estão fazendo aqui, já vou pedir para vocês, nosso tempo está chegando ao fim.
eu vou pedir para vocês aí Nós estamos aqui com conselheiros, com advisors, com consultores. Eu vou pedir uma mensagem final na área de cada um para o nosso empreendedor que está lá assistindo. Mas eu queria justamente trazer um insight para você. Tanto o Ricardo com a sua empresa, quanto o Renan com a sua empresa, eles vão fazer parte agora do Mastermind A Rede, que nós criamos aqui na nossa região do Paraná, em Londrina, no Paraná. E a gente está trazendo, porque isso é em constante evolução. Se eles perguntarem para mim, o Mastermind está pronto? Ele nunca vai ficar pronto. Por quê? É em constante evolução. Eu tenho buscado fora com profissionais de diferentes áreas do Brasil, os melhores do Brasil, para trazer aqui para o Paraná algo que não existe. E estou buscando no exterior o conceito primordial do Mastermind para quem é aqui empresário, empreendedor da nossa região. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui não deixa de ser um mastermind. O que é um mastermind no seu conceito inicial? São mentes mestras, compartilhando com o outro o seu conhecimento. Muitas vezes você faz parte de grupos de networking, roda de amigos, e você só conta coisas boas do seu negócio. Mas lá no fundinho você sabe que tem muita coisa para melhorar. Fique em paz, meu amigo empreendedor. Por que, Rafael? Por que fique em paz? Primeiro motivo, primeiro ponto. Você tem que ser bom, você tem que ser especialista no core business, como o Renan falou. No core business do seu negócio. Naquele motivo primário de você ter tido essa iniciativa de abrir o seu negócio. Nisso você tem que ser especialista. Agora, você não precisa ser especialista em gestão. Você não precisa ser especialista em finanças. É para isso que você precisa das outras pessoas. Mas o primeiro passo para você contratar alguém é primeiro conhecer, é primeiro entender. E isso a gente faz com mentes mestras, com mastermind. Quanto custa uma resposta que o Renan deu hoje aqui? Quanto custa uma resposta que o Ricardo deu? Esse é o princípio do mastermind. Então não deixe de investir em você, não deixe de estar com gente boa. E respira fundo, engula o orgulho, que é isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Faz sentido ou tô maluco? Faz muito sentido. Completo sentido. É sobre isso. É sobre isso. É exatamente sobre isso. E, então eu queria pedir para vocês, já agradecendo a presença de vocês, passa rápido, não passa? Nossa senhora. Você viu? Nem sente, Ricardo. Tem conteúdo para ficar... É isso aí, tem que deixar gostinho de quero mais. É, exato. Foi 10 minutos? Já estamos aqui, olha lá, o relógio lá. E eu quero agradecer já, encerrando, quero agradecer aqui a presença de vocês, parabenizar pelo trabalho, porque... Além de vocês, parabenizar, Rafael, eu ganho pelo que eu faço. Não é sobre isso. Eu sei que vocês colocam coração, eu sei que vocês colocam um propósito, os princípios de vocês. E eu quero dizer para vocês que é por isso que a gente está sentado nessa mesa junto. Porque eu sei do agente motivador que tem aí por trás. Então quero agradecer por vocês ajudarem a cidade, o estado e o Brasil a prosperar. Eu estava conversando com outro empresário esses dias e falei para ele o seguinte... Eu estava falando justamente sobre o Mastermind. Eu falei para ele o seguinte. Eu falei, não adianta você olhar só para o teu negócio. Teu negócio tem um produto ou um serviço incrível. E aí você entendeu que aquilo vai fazer diferença na vida das pessoas, aquilo vai trazer uma margem de lucro boa, vai ser incrível. Você vai ficar milionário com o teu negócio. Porém, e se não tiver ninguém pronto para comprar? E se não tiver dinheiro no mercado? E se todo mundo tiver quebrado e só você tiver bem? Você vai quebrar também. Então, se você não tem o princípio de ajudar o próximo, de colaborar com o outro, vem dessa dor. Você precisa fazer o outro prosperar para que você prospere. Então, o nosso objetivo aqui é a gente prosperar, é ajudar outras pessoas a prosperarem. E o mundo que a gente viver vai ser um lugar melhor para a gente e para os outros. Então, para encerrar, eu queria agradecer vocês por isso. Por Obrigado. Vocês prosperarem e ajudar os outros a prosperar. E toda vez que um aluno mentorando, um amigo chega para mim e fala, Rafael, tô prosperando. Cara, eu não sei, me arrepia tudo. Porque é aí que a roda tá girando. É aí que tá fazendo sentido. Cara, dói o coração alguém chegar e falar, cara, eu tô quase quebrando. Cara, tá feia a coisa, tá difícil. Não é para viver assim. E normalmente é isso que acontece. Uma pessoa fica feliz com o fracasso do outro. Então eu quero dizer que eu tô feliz com o sucesso dos senhores. E eu quero ver vocês prosperando cada vez mais. Quem quer começar na mensagem final? Briguem entre vocês. Rapaz. Já perdi a condição aqui, ó. Eu posso começar. Quero agradecer, Rafa. Tudo que você falou se estende a você. Obrigado por confiar,
por demonstrar essa confiança, não guardar, né, aquela, eu confio no Renan, mas vamos ver o que vai ter aí para frente. Não, você quando confia, você fala, você mostra, né? Então isso é muito importante, de verdade, é muito importante esse espaço que você dá, esse espaço. Eu tenho um agradecimento pessoal para te fazer, porque aonde você vê uma oportunidade que eu, Renan, consigo ajudar, eu vejo que você fala, né? E eu me sinto muito honrado de ver isso saindo de você. Então, tamo junto. Obrigado. Deus abençoe você. Amém. Por isso que isso me deixa muito feliz. Amém. E pro nosso público, mensagem de encerramento, para qual câmera que eu falo? Aquela ali, ó. Eu quero dizer para quem é empresário, que empresário, o tempo passa. O tempo passa. Eu já tive clientes que foi deixando, não foi organizando. A minha empresa é assim mesmo, eu tenho que passar o dia todo aqui, e quando viu, a vida passou. Os filhos cresceram, não deu atenção para a família, aconteceram coisas dentro da família que não foram tão agradáveis, que se tivesse uma condução mais presente, teria sido diferente. Então, eu quero dizer para você que tem uma forma de que toda a qualidade e o conhecimento que você tem, ele seja disseminado para que o seu negócio não dependa de você. Você pode escolher investir o seu tempo no seu negócio, mas ele não pode depender de você. É melhor para você, para sua família, para seus funcionários, para seus clientes. Meu objetivo não é que seja comigo, né? Se for comigo, fico muito honrado em quem estiver vendo esse podcast e vier procurar, mas tem soluções. É conhecimento, é investir em si mesmo, é entrar no ecossistema, né, Rafa? É participar de masterminds, participar de treinamentos. Vale a pena. Tem um cenário onde é possível você ter organização, você tocar a sua empresa como um negócio e não deixar a vida passar. A infância dos nossos filhos é só uma vez, a adolescência é só uma vez. Cada ano acontece uma vez só. Então esse é o recado que eu quero deixar. E é o meu prazer ver quando eu consigo gerar isso nas empresas. Porque todo mundo ganha. E nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, de verdade. Nunca é tarde. Mentoria, hein? Mentoria, já rolou a mentoria aqui. Exato. Eu tenho que trazer um pouco das tuas palavras porque eu tenho para dizer também. Porque assim, a gente só consegue fazer isso que você falou, Rafa, mentorar, né, alguém, se você também está sendo mentorado. Então assim, você é o nosso mentor. Você trouxe para a gente, você traz para a gente. Obrigado pela tua jornada, obrigado pela tua empresa, pelo teu negócio, pelo teu propósito, proporcionar isso para a gente. Mentorar outras pessoas. Eu estava de verdade ontem, às 10 horas da noite, mentorando um casal de amigos que vai abrir um negócio, já botou data, em dezembro sai, nós estamos montando um negócio. Que jeito que a gente faz isso se eu não estou sendo mentorado? Então, você que está ouvindo nesse podcast, está com desorganização, está sem luz no fim do túnel, está desesperado, ou está lá no 0 a 0 da conta, né? Ou está com muito dinheiro na conta e aí não sabe como. Traz gente para perto. Vai investir em si mesmo. Vai cuidar do seu negócio. Para de jogar pequeno. Vai jogar de verdade o jogo de gente grande, né? Você fala bastante isso. Vai para cima. Não é difícil. É mais fácil do que a gente imagina. É só estar perto. É só estar junto de pessoas que vão de verdade contribuir com você. Se você é o cara naquela rodinha que é o que mais sabe, sai daquela roda. Vai procurar a roda onde você é o que menos sabe. Esse driver é pesado. É o que a gente está fazendo, é o que a gente está tentando fazer. E puxando junto as pessoas e fazendo prosperar. Então, assim, se organiza. Quanto custa, né, ter o Renan? Quanto custa ter o Set Work, o Ricardo? Só a tua tomada de consciência. Porque os nossos trabalhos, eu falo isso do meu com tranquilidade do seu, Renan, não custa. É isso aí. A gente lá dentro, o teu negócio vai alavancar por uma série de motivos. É isso aí. Resumindo o que ele falou, se paga sozinho. Senhores, obrigado. Obrigado pela presença de vocês. A frase que eu sempre digo é, não parem, porque se o mundo não precisa de vocês, a economia precisa de vocês, né? A gente pega o gatilho de cada um. Se é a economia, as finanças, as empresas,
as famílias, elas precisam de vocês. Então, não parem. Continuem também investindo no autoconhecimento, porque vai haver dias difíceis. Vai. A grande questão é, o que eu faço com esses dias difíceis? Tem gente que fica mergulhado nele. Tem gente que fala assim, eu preciso sair daqui rápido, porque eu sabia que isso ia acontecer. Então, parabéns, não parem, contem sempre comigo. E você que está aí em casa, ou no trabalho, ou ouvindo no carro, você quer fazer parte dessa panelinha, nós criamos. O Ricardo foi um dos caras que me provocava. Rafael, o que vem depois? Vou deixar público aqui, ó. Eu tinha esse projeto na gaveta. Mas esse cara, Renan, me provocava tanto. É porque você tá no M12 agora. Ele já tinha terminado e falou, terminei M12 e agora, Rafael? O que vem, tava na gaveta. Eu desengavetei esse projeto. O Ricardo é um desses provocadores. Então, muito obrigado aqui, ó. Gravando. Eu que agradeço. Muito obrigado. E ele foi também um dos primeiros que tomou decisão de estar nesse grupo. Então, qual é o objetivo? A gente pôr gente boa com gente boa, gente capacitada com gente capacitada em todas as áreas? Não, Rafael. Não é em todas as áreas, porque eu sou capaz na minha especialidade, como eu disse, mas tem do meu lado alguém que é capaz numa área que eu não sou, e eu vou aprender com esse cara, porque eu já entendi que o orgulho não vai me levar longe. Então, você quer andar com a gente, você tem a possibilidade de fazer a sua inscrição nesse Mastermind A Rede. Eu nem tinha planejado falar isso aqui, tá? Não foi intencional. Fale, por favor. Mas eu preciso falar, você quer andar junto? Tem gente que só quer... É aquele cara que entendeu que ele precisa tirar do outro só tirar. Não, você precisa andar junto primeiro. Andar junto, entender, ouvir, estar disposto a aprender. E aí você vai começar a colher. Quando você menos esperar, porque isso vai ser de forma natural. Então, quer conhecer mais, manda uma mensagem aqui pra gente, venha participar desse Mastermind que vai fazer a diferença e ele vai ter vagas limitadas, porque a gente vai precisar fechar, não vai ter espaço para todo mundo. Fechou, senhores? Fechou. O tempo acabou. E muitos insights demais, aqui, muitos insights aqui. Espero que a gente faça outros. Show. Espero também. Muito bom. Até a próxima, pessoal. Semana que vem tem mais.